Nação flamenguista, né? Pedro soltou a nota aí, né? Algumas declarações que eu já vou deixar aqui. Para mim, ele não explicou nada. Para mim, ele se complicou só mais ainda, né? Claro que tem gente que defende Felipe Luiz, tem gente que defende Pedro, mas, pessoal, não tem como defender o errado, né? Eu não vou defender o errado. É como Felipe Luiz mesmo disse, né? Se Pedro tem algum problema com o dirigente, com a diretoria, ele que resolva lá. Enquanto ele estiver recebendo o salário dele em dia, e olhe que é alto, viu? Enquanto ele estiver recebendo o salário em dia para trabalhar no clube, ele tem que primeiro cumprir com as obrigações e depois desempenhar um bom papel. Eu acho que estão fazendo aí tempestade no copo d'água, né? Primeiro, vamos ser bem realistas, pessoal. É um bom jogador, é um ótimo, excelente jogador, um atacante fundamental, que o Flamengo quer contar com ele, que Felipe Luiz quer contar com ele. Vamos ser realistas. Pedro nunca foi decisivo para o Flamengo ganhar um título. Cite um aí. Para mim, não. É um bom jogador? Fez gols importantes no Flamengo? Fez. Mas nunca foi decisivo para o Flamengo ganhar o título. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque ele está botando uma banca muito grande. Quem é Pedro, pessoal, que não pode ser reserva? Quem é Pedro? E principalmente, mostre nos treinamentos que você merece, cara. Mostre um treinamento que você quer voltar a ser realmente o Pedro. Não é por causa do nome que o cara acha que vai jogar, né? E principalmente com Felipe Luiz, não tem essa. Volto a dizer, muitos vão defender Pedro, mas só Felipe Luiz sabe até onde ele levou Pedro, né? Eu acho que Felipe Luiz está mais do que certo. E o jogador tem que cumprir com suas obrigações. Rogério Ceni, Davi Luiz, quem mais? Dorival. Foram só alguns que chutaram o balde aí quando a situação foi Pedro, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo, ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá. O Flamengo voltou, venceu o São Paulo 2-0, jogou muito bem. Só que na coletiva de sábado, o Felipe Luiz fez críticas contundentes ao Pedro. Vamos pegar esse trecho. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube. Preste atenção. Problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer, tem que partir dele. Você escutou o que ele disse aí, pessoal? Ele tentou proteger até o último minuto. Mas tem um tempo que o cara se esgota. Não vê esforço do jogador. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele tá com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Aí hoje teve o posicionamento do Pedro. Aí eu vou pedir para alguém empurrar a tela aqui para mim, porque dessa distância aqui, realmente, quase perto dos 50, eu já não estou enxergando tão bem assim, hein? Mas vamos lá. Aqui, William. Muito bem, perfeito, amo vocês, obrigado. Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho o maior respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e
nenhum lugar na história. Esperava mais respeito. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aí o Pedro fala diretamente ao Felipe Luiz. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras. Ozinho, eu estava muito curioso para saber como é que o Pedro ia se posicionar, porque de uma forma ou de outra ele podia sair perdendo, né? Ele podia ter algum posicionamento com relação ao treinador que não fosse legal, ou ele podia, de repente, se omitir, dizer que não é bem isso e tal, etc., e entrar num viés ali meio que de uma mentira ou de uma omissão. A nota é bem clara. Ele faz uma crítica a quem vazou uma informação de que ele poderia ser negociado a um preço abaixo do que deveria, né? Tipo, meio que para se livrar. Essa foi a sensação mesmo, e ele se sente desvalorizado, e eu acho que está certo nisso. Mas ele aponta o dedo para o Felipe Luiz, não desmentindo o que o Felipe Luiz falou, mas reclamando do tom. Você acha que o problema dessa história está justamente no tom? O Felipe Luiz tem razão em tudo que falou, mas o tom não foi adequado? E essa história ainda vai render, vai demorar para os dois se acertarem. Eu quero pegar a tua experiência de vestiário, a experiência do Zé aqui também depois na sequência, para tentar entender quais são os próximos passos, os capítulos dessa novela, Zinho. Assim, primeiro eu vou usar as palavras do Felipe Luiz para falar sobre os dois. Lamentável. Chega a beirar o ridículo. E desnecessário todo esse tumulto, essa crise gerada por eles mesmos. O Flamengo é o líder do campeonato, fez um Mundial muito bom, né? É dito e falado por todos nós o melhor elenco sul-americano. Torcida, né, vive um momento muito bom com o clube, mesmo não tendo conquistas. Ou de repente não avançou no Mundial, houve um pouco de cobrança em cima do trabalho ou a maneira de escalar e se comportar como o Bayern de Munique em cima do Felipe Luiz, houve a cobrança em cima do Pedro. É normal, a imprensa cobra, o torcedor cobra, que sempre quer mais de quem pode dar mais. E uma crítica minha vai ao departamento de futebol, ao diretor José Boto. Não veio para administrar tudo isso? Opa! O BAP, presidente do clube, ganha a eleição e diz que vai profissionalizar o clube, porque o clube estava com muito amador, e faz uma limpeza geral no clube, e traz o Boto como, aqui ó, toma aqui a chave do CT de treinamento do futebol do Flamengo e vamos lá, gestão profissional. Eu estou vendo muitos elogios ao comportamento do Felipe Luiz, como que se isso fosse profissionalismo, isso é uma gestão profissional, você desvalorizar a sua mercadoria, você ir numa entrevista coletiva e expor aquilo que aconteceu internamente. Não houve nenhum conflito do Pedro com o Felipe Luiz num jogo, numa substituição, uma coisa clara para o torcedor e para a imprensa, que merecia-se uma resposta. Não houve. Tem muito disse-me disse, tem muito X9, tem muito vazamento, mas explícito que ficou para todo mundo. Olha que discussão do Pedro com o Felipe Luiz. Como aconteceu do Felipe Luiz com o Gabigol? Vocês lembram? Foi. Aquele bate-boca durante um jogo? Ali foi em campo. Aí você tem que vir a público. Olha, aconteceu isso, nosso bate-boca foi isso. E não foi isso que aconteceu. O Felipe Luiz passou o pano na coletiva. Não, essa coisa que a gente vai resolver internamente e tal. E por que com o Pedro foi um comportamento diferente? Por quê? Se foi uma coisa ali. Por quê? Porque a torcida estava cobrando porque não colocou o Pedro? Porque a imprensa estava reclamando, porque amadorismo de vazar WhatsApp de conversa que vai vender? Então, isso tudo começa com uma gestão inicial do Boto e do BAP ruim. Que não... A função deles é essa, o William. A função deles é administrar os problemas e não deixar vazar.
e não deixar isso tomar conta de uma atmosfera que estava ótima, não tinha problema nenhum no Flamengo. Qual o problema que tem? O Pedro ficou 9 meses, era para ficar 9 meses. LCA, ligamento cruzado. Zé Elias foi atleta, sabe o que eu estou falando, não é fácil não uma recuperação. Antecipou-se a volta do Pedro, de repente ele errou também. Calma aí, Zinho, deixa eu só tentar explicar aqui alguns pontos, né? Acho que vocês escutaram aí o que Felipe Luiz disse. Não é de hoje, pessoal. Se veio um dirigente a público e disse isso, o cara já tem isso na cabeça, já sabia que estava rolando isso bem para trás, né? Eu acho que vocês da imprensa tomou conhecimento o que falou Dorival, o que falou Davi Luiz, o que falou Rogério Ceni. Ele não gosta de treinar. Quer dizer, não é que não gosta, não treina com a mesma intensidade que treina seus companheiros. Eu acho que já foi tomado conhecimento de Felipe Luiz é um cara que é correto ao extremo. Ele não gosta dessa atitude. Para ele chegar e falar isso aqui, você pode ter certeza. Ele foi no limite, né? E Botos, se foi ele, que eu também não sei, né? Se ele vazou isso, é porque os caras já estavam descontentes com as atitudes dele. Não foi só essa semana, né? Acho que vocês... É porque vocês não entenderam, né? De querer voltar. Você vê que ele volta sem ritmo, buscando espaço, ganhando minutagem. Tudo normal, tudo como tem que ser feito. Um planejamento. Aí sente um pouco, volta, fica no departamento médico. O cara tá ganhando ritmo, por isso não estava jogando. Aí chega num certo momento, não entra, o cara tá errado, aí o Pedro tá errado. Né? Bicudo, mas a gente viveu isso dentro de vestiário, dentro de clube. Eu quantas vezes fui substituído, fiquei bravo com o treinador, reclamei, fiz bico. E eu tô vendo um montão de ex-companheiros, comentaristas, que estão criticando o Pedro. Parece que eles não... Uma coisa é você ficar bravo, fazer bico, né? Mas uma coisa é você não fazer corpo por mole na sua profissão, porque você tá ganhando em dia, né? E o Flamengo paga e paga bem, né? Nunca fizeram isso. Nunca ficaram chateados quando o treinador tirou, quando o treinador no treino escolheu um treino, não colocou ele. Gente, muito normal dentro do futebol. Administrar um clube ali, um elenco de 30 jogadores, é assim mesmo. O treinador tem que ter essa habilidade. A não ser que o cara... Aí tem que falar, ó, o cara me xingou, se negou a treinar, faltou o treino, abandonou. Foi uma atitude dessa? Que não... Eu acho que vocês não assistiram a coletiva do Felipe Luiz, cara. Ele chegou a abandonar o treino. Tava treinando sem vontade, fazendo corpo mole. Vocês não assistiram, não, a coletiva de Felipe Luiz todinho? Não tava treinando bem, tava num ritmo baixo. Pô, peraí, gente. Isso não cabe você chegar numa coletiva e detonar um cara que estava há pouco tempo na seleção brasileira. Se é para falar, se vai na coletiva e detonar como detonou, fala o que aconteceu. Eu sou contra. Eu acho que não tinha que ter falado nada. Ó, é uma decisão minha. Tecnicamente, eu acho que ele está abaixo dos outros. E a minha opção foi não trazê-lo dessa vez. Acabou. Mas se falar só isso e o time não ganhar, infelizmente é assim no futebol, a mídia, a torcida vai pegar... Eu estou me estendendo porque isso está me consumindo nesses dias a dia que eu estou vendo um montão de gente de falar. É isso aí, Felipe Luiz, isso que é profissionalismo, tem que cobrar mesmo. Vocês sabem o que aconteceram? Todo mundo que está comentando está lá no dia a dia, sabe o que aconteceu verdadeiramente? Eu até agora não sei. Porque estava o comportamento no treino de deboche e tal. Gente... O cara estava aí, foi exposto que ia ser vendido. Não houve nenhum tipo de... Algum diretor chegar lá, é mentira, não teve isso, ele não vai ser vendido, não tá não. Não vi ninguém protegendo o seu patrimônio falando. O cara está chateado que não está jogando. Vê jogadores sendo improvisados na posição dele de centroavante. Quem está jogando não é nem centroavante. Uma opção treinador, tem todo o direito. Chega lá e conversa, resolve internamente. Agora, eu acho que o tom foi acima, sim, do Felipe Luiz, que eu respeito, que eu acho que tem um futuro brilhante como treinador e está sendo lapidado. É muito novo como treinador numa gestão de um elenco tão poderoso, né? Eu acho que até o tom de voz dele deu para perceber que ele ficou um pouco nervoso e foi aumentando o tom.
né? E não era nem a função do Felipe Luiz fazer isso. Ele tem que se preocupar em treinar o time, em organizar o time. Quem tem que lidar com esses problemas de indisciplina, se aconteceu, se não aconteceu, de comportamento, se está rendendo, não está rendendo, ele passa para o seu diretor e o diretor vai cobrar dele. Eu fui diretor de futebol e fiquei... não era o Dorival Júnior e o Joel Santana que foi brigar com o Ronaldinho Gaúcho, que foi falar com o Adriano. Eu era o diretor de futebol, eu que sentei com eles para conversar olho no olho. Você até tem que blindar o treinador, porque agora olha a situação que ficou. Então. Não bota o Pedro, porque tá todo mundo achando assim, o Pedro não tá treinando, o Pedro não quer nada. O Pedro tá de mimimi, o Pedro tá fazendo tá com má vontade. Legal. Aí o time não ganha, aí a torcida vai começar, pô, não vai, mas assim, não vai ter uma chance? Aí vai achar que é birra. Olha a situação dos dois agora. Aí vai achar que é birra. Dos dois agora, porque o Pedro aí... o Pedro, pela declaração dele, ele fala o seguinte: eu me reuni com meus companheiros. Olha, gente, eu estava assim, treinando abaixo, tô triste, tô chateado, tô me sentindo desvalorizado. Há pouco tempo eu estava na seleção, várias propostas vieram, eu mesmo quis ficar aqui no Flamengo, não quis sair, quis continuar. O cara que competia comigo foi embora, agora que, né, infelizmente tive uma coisa, agora que eu melhorei, que eu não tô jogando, quem não fica chateado? Tava chateado, meu treinamento da semana foi baixo sim, meu comportamento, peço desculpa aqui e tudo, mas assim, não tenho problema com vocês e tudo, e direcionou pra fala do Felipe Luiz, porque, Zinho, que o tom foi acima. Zinho, eu nunca vi. Vanderlei, desculpa. Eu também não. Vanderlei Luxemburgo, Filipão, eu nunca vi um treinador chegar e detonar um jogador do time dele como foi detonado, Pedro. Ontem eu ainda falei no Linha de Passe, até passar para o Zé também, eu ainda falei no Linha de Passe o seguinte: eu já vi treinador dar indireta em coletiva, ser um pouquinho mais direto, mas, né, dar uma cutucadinha, mandar um recado, e aí a gente fala assim, olha, acho que isso aí não vai pegar bem, né, o cara tá mandando um recado, pode criar problema no elenco e tal, etc. Da forma como foi, eu não lembro. O Zinho também não lembra. Eu vou te perguntar. Não. Eu também não lembro. Já vi, de repente, Mourinho fazer coisa parecida e tal, mas eu não lembro aqui no futebol brasileiro alguém fazer alguma coisa desse nível, tá? Aí, eu pergunto o seguinte pra você, Zé. Tem aquela história, né? O vaso tá lá, o vaso quebrou, mas eu gostava tanto do vaso, tão bacana, não vou arrumar outro igual, vou colar. Aí você junta os caquinhos lá. Só que toda hora que você vê as rupturas ali. Você vê que tá meio quebrado. Você lembra. Uma situação dessa, ela se resolve mesmo? Resolve pratos limpos, ok, Felipe Luiz, Pedro e tal, acabou e tá tudo bem, tudo certo, segue o jogo? Ou vai sempre ficar um rescaldo disso? E mais, a minha impressão quando o Felipe Luiz fez a declaração dele é tipo, conversou com o elenco, certo? Tá tudo fechado com o elenco. E conversou com o Pedro. Exatamente. Sim. Vamos lá. Boa noite, né? Boa noite, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde? Hoje começou mais cedo, boa tarde, William. Boa tarde, vovozinho. Nação, vamos pontuar alguns pontos aí que não foi pontuado. Primeiro, não é de hoje, pessoal. Não é dessa semana. O cara que vazou a conversa com o Mauro César tá com a mesma insatisfação com Pedro, suas atitudes dentro de campo, suas atitudes principalmente fora de campo, né, nos treinamentos, né? Pessoal, não é de hoje. Eu não sei se vocês lembram, né? Pesquisa aí no YouTube. Rogério Ceni, Dorival Júnior, Davi Luiz, todos dizendo que ele não desempenha nos treinos. Não tem intensidade nos treinos. Não é de hoje. O problema não é só porque o dirigente disse que queria vender. O dirigente disse que queria vender justamente por causa disso. E Felipe Luiz foi bem claro. Tentou uma, tentou duas, tentou três, tentou quatro. Mas, peraí, pessoal. Só passar a mão na cabeça também? Só o Flamengo quem pode tentar. Pedro também não pode tentar, não? Eu acho que Felipe Luiz fez mais do que certo. Porque o dele quem tá na reta. O dele é quem tá na reta. Na derrota, todo mundo ia cobrar Pedro no campo. E Pedro não joga por quê? Não sabe. Ninguém sabe. Mas o Flamengo não é profissional? Justamente. Se isso aí fosse no Corinthians, era normal. Que os caras não pagam ninguém, mas no Flamengo ele recebe. Ele recebe bem, recebe. Então tem que... É uma empresa, pessoal. O Flamengo hoje é uma empresa. Aí eu vejo muita gente... Não, porque ele foi duro. Que duro?
cara tá de palhaçada, o cara recebe seus milhões por mês. Quer dizer que ele vai para o trabalho, trabalha da forma que quer? Eu tô entendendo assim, né? E a mídia gosta de passar um pano, né? Passar aquele pano. Não, porque no meu tempo, não... meu amigo, o futebol mudou. Aquele Romário que não treinava, aquele Romário que só ia no dia do jogo e decidia, hoje não decide mais. Hoje o cara tem que ter rendimento dentro de campo, tem que ser intenso, tem que participar do jogo. E é isso que Felipe Luiz cobra dele, né? Rogério Ceni cobrou, disse que ele não gostava. Dorival cobrou. Davi Luiz disse que se ele fosse treinador de futebol, Pedro não jogava no time dele. Principalmente por causa dos treinos, né? Justamente os treinos. E o brasileiro tem memória curta, né? Claro, não estou justificando nada, pessoal. Mas eu não sei se vocês lembram, né? Por que foi que Pedro foi agredido pelo auxiliar de São Paulo? Vocês lembram? Vamos ver se vocês lembram. Porque ele se recusou a aquecer na beira de campo. Mas peraí. O cara ganha milhões. Eu não estou dizendo que a agressão foi certa, pessoal. Claro que foi errada. Nada justifica uma agressão, né? Mas o cara ganha milhões. O cara ganha bem. O cara ganha em dia. Aí você manda ele fazer uma coisa que é de praxe de um time de futebol. Se aquecer, o cara não quer se aquecer. Está certo? Está mais do que errado. Está mais do que errado, pessoal. Mas a mídia esquece, né? A mídia está comparando como se esse fato tivesse acontecido essa semana aí. Tudo que Pedro fez é o santinho, Pedro é isso, Pedro é aquilo, aconteceu só porque vazou. Pedro vinha fazendo os melhores treinamentos. Mesmo assim, ele vinha sendo titular, né? Todo mundo sabe que ele não vinha sendo titular. Vinha fazendo os melhores treinamentos e um dirigente vazou que queria vender ele. Ele ficou com raiva e não desempenhou da mesma forma os treinamentos. Não, pessoal, não foi isso não. Felipe Luiz explicou bem explicado. Quem não prestou atenção, infelizmente, eu não posso fazer nada. Né? Felipe Luiz disse, não é de hoje. Não é de hoje que ele é sempre os piores, não tem bom rendimento nos treinamentos. Não é de hoje. Claro que a partir do momento que talvez surgiu essa informação para os dirigentes não gostaram, quiseram colocar à venda. E vazou essa informação. Aí, claro, quando Pedro soube, aí se ele já não queria, aí agora que ele não queria mesmo, né? E Felipe Luiz, vendo a situação, colocou a boca no trombone, que fez mais do que certo. Se é para ser profissional, tem que ser. Eu considero aí, gosto muito de Zinho, mas o que ele falou aí... Pessoal, o futebol mudou, Zinho. Vamos lá. Vamos passar a situação para José Boto. Boto, você vai resolver. Primeira instância. Conversou com Pedro, conversou uma vez, conversou duas, conversou três, não tem jeito. Aí Boto vinha a público e falava. Pessoal, ele está sendo afastado, não está sendo relacionado, porque todo mundo ia dar-se a entender que tinha sido Boto que tinha afastado. Ele está sendo afastado porque ele não tá rendendo nos treinamentos, não está fazendo o corpo mole, está acontecendo isso nos treinamentos. Tudo referente aos treinamentos. Qual era a primeira pergunta aí da mídia? Bom, se é nos treinamentos, por que não Felipe Luiz falar? Vinha um diretor de futebol falar. Isso é marra do diretor. É o diretor que quer afastar ele e bota para a questão dos treinamentos. Pessoal, isso aí já é do futebol brasileiro, né? Todo mundo ia botar para quem? Por que não Felipe Luiz? Porque Felipe Luiz não veio a público e falou. Aí quando Felipe Luiz fala, todo mundo diz que está contra. Mas eu sou bem realista. O cara que ganha seu quase 2 milhões por mês tem que ser cobrado. E ele tem que entrar em campo, tem que dar conta do recado. E o Flamengo não precisa de Pedro não, vamos ser bem realistas. Pedro é quem precisa do Flamengo. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.